Pois olha, a Zero Hora Dominical estampou matérias extremamente interessantes, que deveriam ser de amplo conhecimento público. Eu vou começar citando a coluna da Rosane de Oliveira, a editora de Economia e Política da RBS, quando ela fala de auxílio moradia de luxo. Poucas pessoas sabem disso que está tramitando ali, que vai tornar uma casta privilegiada milionária, quase milionária. Só para vocês terem uma ideia. Vejam a quem tem direito e quanto cada magistrado que tenha permanecido na respectiva entrância durante todo o período. O máximo. Desembargador, R$821 mil. Juiz de entrância final, 732. Intermediária, 691. Inicial, R$563 mil. Sabe de que é isso aí? Os deputados federais tinham a possibilidade de transformar o auxílio moradia, eles tinham os apartamentos funcionais lá em Brasília, mas eles podiam escolher, olha, não quero apartamento funcional, quero morar no hotel, e tinha uma verba de auxílio moradia, uma verba chamada autônoma. Isso lá de 94 a 98. Vejam bem, 1994 a 1998. Alguém descobriu que aquela verba também tinha que fazer parte daquele esquema da isonomia de poderes, aquela coisa toda. Pois agora, quase não, 12 anos, 14 anos depois, isso está representando, vejam bem, com juros, correção monetária pelo IGPM, etc., essa fantástica soma que deverá chegar a 600 milhões de reais pagas pelo povo brasileiro. Por que será que tudo que tem de ruim nesse país aqui tem origem no Congresso Nacional? Tudo que nós temos de contas a pagar tem origem no Congresso Nacional. Eles inventaram 7 mil vereadores a mais agora, graças àquele sujeito que foi derrotado aí nas eleições para governo do Estado, né? Aquele nosso deputado federal, que graças a Deus não é mais deputado agora. 7 mil vereadores, nós vamos pagar a conta. Agora vem isso aqui, o Congresso Nacional, fora de outras coisas, mais essa conta para pagar. 600 milhões. Meu Deus do céu. Quando os magistrados e o Poder Judiciário vão para o interior, etc., eles já recebem uma verba de auxílio, de mudança, aquela coisa toda, já recebem uma verba especial por transferência, etc. Agora, não, é inacreditável isso. Não dá para acreditar que nós temos que pagar mais essa conta. Aí passa lá para a página 21 dos artigos e tem um artigo do senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente brasileiro. Título do artigo dele da Zero Hora de ontem: Lunetas Novas. Bom, quem lê isso aqui pensa que o Brasil passou a existir só depois que ele governou, que antes não existia o país e que ninguém mais fez nada sem repetir o que ele fez ao longo do tempo. Eu gosto de ler essas coisas. Eu gosto de ler porque a gente aprende um pouquinho, né? A gente aprende, por exemplo, como não ser pavão, como está sendo o senhor Fernando Henrique Cardoso aqui, que entregou o país com um juro de 19%, já tinha chegado a 43%. Algumas crisezinhas que o país teve por causa do México, da Rússia e lá da Ásia, alguns países asiáticos, nós quase quebramos essa nação em 98 e 99. Pô, agora, não, leiam o artigo, por favor, leiam o artigo. Mesmo os demotucanos mais fanáticos vão ficar constrangidos de ver isso aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente segue mais um pouquinho na Zero Hora Dominical. Página 35. Médicos pedem demissão em grupo em Pelotas. O pronto-socorro pode enfrentar problemas para atender pacientes na região sul do estado. Motivo dos médicos terem pedido demissão: salário e condições de trabalho. Então, obviamente, ninguém desconhece que não tem como se fazer saúde pública da forma com que inventaram que ela fosse feita lá em 1988 com a Constituição. É um direito de todos. Que maravilha. Fantástico. Pô, palmas para eles.
direito de todos. Mas quem paga? Essa conta precisa ser paga. O médico, eles têm uma responsabilidade imensa. Vocês imaginaram a responsabilidade de ter um médico para atender e tudo é rapidinho, porque há muita gente para ser atendida nos postos de saúde das prefeituras municipais? Imaginaram a responsabilidade deles? Eles precisam ganhar bem. E como é que as prefeituras vão pagar bem se o governo do estado, e agora nós vamos falar do Rio Grande do Sul, o governo do estado não repassa as verbas adequadas? Querem uma dicasinha do porquê que eu digo isso? Terceiro trimestre agora de 2010, verbas do governo do estado gastas na saúde que chegaram aqui, 150 e poucos mil reais. Do governo federal, 1.700.000 e alguma coisa. A prefeitura investiu mais de 6 milhões de reais, a prefeitura de Bento. É insuportável, não tem prefeitura que aguente tudo isso. Algo precisa ser feito, ou seja, a emenda 29 tem que ser regulamentada, obrigando que os governadores não façam só discursos, como fez a nossa governadora Ieda durante muito tempo, dizendo que estava mandando verba à saúde. Não estava mandando nada praticamente. Eu só imagino, se Bento recebeu essa merreca do governo do estado, o que outros municípios que não são polos regionais, como Bento é em termos de saúde, como é que estão recebendo? Nós temos problema de atendimento na saúde e eu acho que se faz milagre na saúde em Bento, a prefeitura não tem mais como investir dinheiro, já passou de 20%. Olhem bem, obrigação constitucional das prefeituras, 15%, do governo federal, 10% das receitas, dos governos estaduais, 12%. Sabe quanto a prefeitura de Bento investe no terceiro trimestre? Vai investir nesse ano todo? 20% das receitas. É óbvio que vai faltar verba para outras coisas, mas a prefeitura está investindo isso. O governo do estado, duvido que chegue a 4%. E o governo federal não chega a 8% também, que deveria ser 10%. Então tudo isso tem que ser solucionado lá no Congresso Nacional, lá onde eles fazem, aquelas se distribuem verbas, eles só querem dinheiro e auxílio isso, e verba para aquilo, e verba de representação, e automóvel, e passagem aérea. Para eles não falta nunca nada. O que falta é vergonha na cara só, pelo jeito. É isso que está faltando. Então, médicos de Pelotas pedem demissão, por quê? Porque não estão recebendo aquilo que é compatível com a profissão deles, que é compatível com a responsabilidade que eles têm. Precisa ser resolvido isso, sem sombra de dúvida. Como? Vamos lá, olha aqui, ó. Manchete do Jornal do Comércio de hoje. Empresários reagem contra a volta da CPMF. Vamos recordar um pouquinho quando a CPMF... Eu vou repetir a manchete aqui, para vocês verem direitinho, do Jornal do Comércio de hoje. Vocês lembram quando a CPMF foi derrubada no Congresso Nacional? Até foi questão de 1 ou 2 votos que ela caiu fora. Baixou o preço de alguma coisa no país? Os empresários baixaram o preço de alguma coisa? Porque diziam que a CPMF era um imposto em cascata, não sei o quê, e ela era 0,38% de toda a movimentação bancária. E havia um detalhe, isenção para pessoas de baixa renda, que recebesse do INSS, aposentadoria, etc. Não tinha a CPMF descontada. Era só para quem tem um pouco mais de poder aquisitivo. Ah, mas era um imposto em cascata. Eles baixaram o preço das mercadorias em cascata? Não. Agora se comenta a volta da contribuição sobre a saúde, a CCS. Não é a CPMF, mas é algo parecido. O percentual proposto, 0,1%. Sabe o que significa isso aí? Que alguém que ganhe 15 mil reais por mês de salário, 15 mil reais por mês de salário, vai ter descontado na movimentação bancária 15 reais. 5, 10, 15 reais. Ah, vai fazer uma falta brutal. Está sujeito o cara passar fome, né? Ah, vamos brincar com outra coisa, os empresários também. Jorge Gerdau e Rompeta está aqui na capa. Ele é um dos que está reclamando aqui, entendeu? Por que está reclamando? Não sei. 0,1% vai aumentar o preço do aço da Gerdau, mais do que já aumentaram as porradas que já deram no preço dos aços, que eles tomaram conta de tudo, não tem uma concorrência, né? Então, fazem o que querem. E aí, o resultado é esse que nós vemos aqui. Lamentável. Querem mais uma da 0 hora de ontem? Vamos lá. Isso aqui também foi alvo da política. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha na matéria. Como o Rio Grande do Sul não
não, aqui entre parênteses, não se preparou para a seca. Quem acompanhou os programas políticos na televisão deve ter visto a dona Ieda Cruzius comentando sobre tudo que ela tinha investido para combate à seca. Tem algo errado. Ou a Zero Hora, a RBS, não fez uma pesquisa aqui, essa foto é inventada, essa foto no meio de um rio seco aqui, ou então, sei lá, algo está errado. O jornal, quem irriga sorri, quem não irriga teme o futuro. Está aqui outra matéria, né? E aí vem umas... A Zero Hora de ontem é imperdível para quem gosta de acompanhar as coisas como elas realmente são. Mas espera um pouquinho, tem que duvidar disso aqui. Tudo que é publicado em um meio de comunicação eu duvido, por isso que eu consulto outro e o outro e o outro e assim por diante, até eu ter uma opinião formada. E a minha opinião sobre a seca é a seguinte: a Ieda irrigou, mas a terra absorveu toda a irrigação. E aí por isso tem seca agora. E vem aí Laninha, seca. Um período de seca. Os produtores de uva devem estar satisfeitos, os vinicultores também, porque nós vamos ter uma bela safra de uva se isso for concretizado, se realmente acontecer. Mas os produtores rurais, aqueles pequenos produtores que conseguem 5, 10 mil emprestado e tem que pagar, ao contrário daqueles grandes ruralistas que têm uma bancada no Congresso Nacional, esses que tomam empréstimo de milhões e milhões e milhões e nunca pagam, porque sempre tem um ruralista no Congresso Nacional fazendo uma leizinha de securitização, ou seja, rola a dívida, eles nunca pagam, já passa de 100 bilhões a dívida dessa gente. Esse não tem problema de irrigação, tá? Enfim, a coisa está muito interessante de se ver. Leiam a Zero Hora de ontem, procure, vale a pena, viu? Tem muita coisa interessante. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br